pessoal, este material corresponde à primeira semana da disciplina GCH 266, História da Filosofia Medieval 2. Bom, nosso curso sobre a Idade Média imprime uma certa pergunta inicial, né? Afinal, onde é que nós estamos quando estamos falando precisamente sobre a Idade Média? Né? Onde é que nós estamos afinal? O que nós chamamos de Idade Média, por exemplo, constitui-se como um período muito amplo, que se inicia aproximadamente no século V e termina aproximadamente no século XV. Trata-se de um conjunto de períodos de profundas transformações culturais, políticas, religiosas, territoriais e, obviamente, profundas mudanças conceituais, para falar especificamente daquilo que nos interessa. Né? Podemos dizer, por exemplo, que a nossa imagem da Idade Média, a que nos é mais conhecida, pelo menos, ela tem surgido ao final do Império Romano, onde nós podemos dizer que houve ali uma espécie de adequação, transformação, apropriação, seja lá a palavra que nós vamos usar, entre a cultura clássica da Antiguidade e o cristianismo. Por exemplo, Agostinho de Hipona, mais conhecido por nós como Santo Agostinho, vocês já devem ter ouvido falar dele em alguma medida, é um famoso pensador desse período e está diretamente envolvido nessa transformação. Podemos dizer, por exemplo, que ele seja um dos grandes responsáveis por essa transformação. Por que eu estou falando essas coisas? Especificamente para que nós tenhamos noção de que é um período muito grande, né? Ou seja, do século V ao século XV são aproximadamente 1000 anos, né? Ou seja, são 10 séculos. Como eu disse para vocês, a Idade Média se inicia no século V e termina no século XV. É um período muito grande. Isso nos obriga a fazer um recorte muito específico, porque do contrário a gente não é capaz de estudar tudo o que é contido nesses 1000 anos que constituem o que a gente chama de Idade Média. Né? Ou seja, há muitos períodos aí dentro, há muitas divisões aí dentro, há muitas transformações aí dentro. Um dos textos que eu disponibilizei para vocês, o que fala mais especificamente sobre a Idade Média, ele dá um aporte maior sobre as transformações que existem nesses períodos. Né? Nós também podemos conversar sobre isso no fórum. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer curiosidade, vocês podem postar lá. Não usem o fórum de dúvidas apenas para manifestar dúvidas. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem alguma indicação de texto, alguma outra indicação que eu possa fazer, peçam lá. Né? A gente pode conversar. O fórum é um caminho através do qual nós vamos conversar ao longo dessas semanas do curso aí. Né? Então, não hesitem em usar o fórum, né? Fiquem à vontade para me contatar lá, que eu estou à disposição de vocês. Né? Bom, voltando ao assunto principal, por isso, né, nós vamos fazer um recorte de um texto da obra do Tomás de Aquino, né, que é um dos autores mais importantes do pensamento medieval, é um dos autores cuja amplitude do seu pensamento alcança aí os demais períodos da história da filosofia, então é muito importante que a gente consiga dar uma lida, uma olhada, uma estudada, né, nesse autor. Mas nessa primeira semana nós ainda não vamos entrar nisso, porque nós não podemos nos limitar exclusivamente a esse recorte, né? Pelo menos não inicialmente. E é importante, por exemplo, que nós saibamos que esse não é o único período, né, que alcança aí essa transformação, né? Ou seja, nós não podemos nos limitar ao século XIII, porque nós precisamos também entender em alguma medida o que acontece do século V ao século XV, né, e o que é que nós estamos chamando de Idade Média. Por quê? Porque não é apenas esse contexto que experimenta essa transformação, né? Ou seja, outros territórios, né, territórios que não são cristãos, por exemplo, como judeus e muçulmanos, também vão experimentar essas transformações no contato com a cultura antiga. Né? Tudo isso que a gente pode chamar de uma efervescência, né, é o que pode ser dito como esse grande fermento que provoca essas discussões que vão acontecer aí no século XIII, né, do Tomás de Aquino, na Europa. Né?
que nós temos no século XIII? Nós temos no século XIII uma imensa cultura de pensamento, né, que já está estruturada sobre a forma de escolas, né, muito semelhante aí ao que a gente tem como estrutura universitária, ou seja, já existe um currículo universitário, já existe um conjunto de disciplinas e autores a serem estudados, né, e já existe uma grande tradição, né? Existe a própria tradição cristã, que já tem, né, quase 1000 anos de idade, imaginem isso, né? Ou seja, por quê? Se a gente está dizendo aqui que a Idade Média começa aproximadamente no século V, não é o cristianismo que começa no século V, o cristianismo começa no século I. Então você tem autores ainda na Antiguidade Tardia, né, que também são cristãos e já participam da transformação do pensamento antigo no que nós estamos chamando aqui de pensamento medieval. Tá? A curiosidade que existe no século XIII é o fato de que ele está recebendo todas essas tradições. Né? Ele está experimentando uma série de tradições juntas como nunca tiveram antes. Né? Ou seja, a própria tradição cristã, a tradição dos textos da antiguidade, neste caso em particular, até os textos que foram recebidos entre os muçulmanos, né? Ou seja, textos em árabe que vão entrar na Europa novamente, que vão entrar, por exemplo, vão trazer de volta, por exemplo, o pensamento de Aristóteles, né? Que havia sido perdido. Vocês podem ler isso nos textos lá que eu indiquei para essa primeira semana, né? Que lá vão estar essas informações históricas todas narradas com mais detalhes, né? Ou seja, há uma efervescência muito grande no século XIII. Isso faz com que o pensamento do Tomás de Aquino se torne bastante central para nós, né? O desenvolvimento que ele propõe aí a respeito do homem, a respeito do intelecto, a respeito da alma, né? Torna-se aí uma discussão fundamental para o nosso curso. Por isso, a partir da semana 2, a partir da próxima semana, nós vamos estudar o que é conhecido como o Tratado sobre o Homem, do Tomás de Aquino. Né? O Tratado sobre o Homem, escrito pelo Tomás de Aquino, ele nada mais é do que uma parte da Suma de Teologia, que é uma das obras seminais aí do pensamento do Tomás de Aquino e da escolástica medieval, e é um recorte da primeira parte, que coloca sobre análise a constituição espiritual humana, partindo de uma tripla distinção. A saber, né, por exemplo, o que pode ser dito como sua essência, como sua potência e sua operação. Esse recorte vai da questão 75 à questão 89 da primeira parte. Né? Então gravem isso. Nós vamos cuidar desses 3 aspectos ao longo do curso. Primeiro, dos que dizem respeito à essência da alma, dos que dizem respeito à potência da alma e dos que dizem respeito às operações da alma. Isso constitui, no século XIII e, sobretudo, no pensamento do Tomás de Aquino, o que nós podemos chamar de uma antropologia, né? Um estudo sobre o homem, um estudo sobre a natureza humana. Né? Isso é muito revolucionário no século XIII. Né? Nós vamos considerar a importância desse tipo de análise. Para isso, nós vamos mobilizar aí essas partes do texto da Suma de Teologia, que eu vou disponibilizar para vocês ao longo da semana, além da bibliografia secundária. Nesse primeiro réu, no entanto, nós buscaremos ampliar o nosso conhecimento sobre o período histórico no qual essa obra, a Suma de Teologia do Tomás de Aquino, se insere, tentando conhecer um pouco melhor as influências presentes no pensamento do Tomás de Aquino, o seu contexto histórico, quais são os contextos históricos que cercam a Idade Média, que cercam o pensamento de Tomás de Aquino, e também ampliar os conhecimentos a respeito do arcabouço conceitual desse período, suas transformações, suas influências, né? Porque afinal é isso que interessa diretamente para nós, né? Essa herança conceitual que está sendo recebida e transformada. Bem, eu desejo uma boa semana para todos, bons estudos. Quaisquer problemas eu estou à disposição de vocês.
Até já!